Não temas e transforme sua vida. Pessoas de luz. Entre todas as mensagens que atravessam os séculos, uma ecoa de maneira especial. Não temas. Essa frase não é apenas um conselho religioso, mas um código espiritual que atravessa gerações. Ela foi dita por anjos, profetas e, acima de tudo, por Jesus Cristo, em momentos decisivos da existência humana. Mas por que essa mensagem é tão repetida na Bíblia? Será coincidência ou existe um propósito profundo? Hoje vamos caminhar juntos para compreender não apenas o que Jesus quis dizer, mas também o que a ciência moderna revela sobre o impacto do medo em nossas vidas e como podemos transformar essa energia em força, esperança e coragem. O chamado à coragem, Maria e o não temas. Pessoas de luz, vamos mergulhar na história que talvez você conheça, mas que esconde lições profundas sobre o medo e a coragem espiritual. A Anunciação de Maria, mãe de Jesus. Imagine a cena, uma jovem simples, vivendo sua vida cotidiana, quando de repente é visitada por um ser celestial, o anjo Gabriel. Sua primeira reação? Medo. Quem não sentiria pavor diante de algo tão extraordinário? Mas, antes que qualquer paralisia tomasse conta, o anjo disse uma frase que atravessa os séculos. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Essa simples expressão não era apenas para confortá-la, era um chamado à ação, um convite para transcender o medo, abraçar sua missão e confiar na força que existia dentro dela. E aqui está o primeiro ponto que precisamos entender. O medo é natural, mas o medo não precisa nos paralisar. Ele pode ser transformado em combustível para a coragem. A ciência por trás do medo. Estudos modernos em neurociência mostram que o medo ativa áreas específicas do cérebro, como a amígdala, que nos preparam para reagir. Mas se não for gerenciado, ele pode desencadear ansiedade, estresse crônico e até comprometer nosso sistema imunológico. Agora, veja como a espiritualidade e a ciência se encontram. Quando somos lembrados de não temer, não estamos apenas recebendo um conforto emocional. Estamos sendo convidados a reescrever a reação do nosso cérebro, permitindo que a energia do medo se transforme em clareza, confiança e ação positiva. Maria poderia ter se deixado dominar pelo medo, recusar o chamado, se esconder em dúvidas e inseguranças. Mas ela escolheu confiar. Esse ato de coragem nos ensina que o verdadeiro poder do não temas está na decisão consciente de avançar, mesmo diante do desconhecido. E aqui está a lição para todos nós. Cada vez que você se depara com uma situação que desperta medo, você tem a mesma escolha que Maria teve: aceitar a oportunidade de crescimento, mesmo quando o caminho parece incerto. E juntos podemos fazer um exercício prático. Feche os olhos, respire fundo e visualize o seu medo como uma sombra diante de você. Agora diga mentalmente: eu não temo, eu escolho a coragem e a luz. Perceba como isso muda sua energia e seu estado mental. O não temas é uma mensagem que se repete com um propósito claro: nos ensinar a dominar o medo e transformar nossa vida. O não temas na jornada dos profetas e na vida de Jesus. Pessoas de luz, agora que entendemos o exemplo de Maria, vamos avançar e perceber como o não temas se repete ao longo da história sagrada, revelando um padrão espiritual profundo. Não é apenas um conselho para momentos isolados, é um código universal de coragem. Profetas, líderes espirituais e até o próprio Jesus enfrentaram situações que poderiam facilmente gerar paralisia pelo medo. E em cada momento
a mesma mensagem ecoava: não temas. O chamado dos profetas. Veja o caso de Isaías, um homem que recebeu uma missão quase impossível: falar em tempos de grandes crises, diante de reis e povos resistentes. A primeira reação humana seria medo. Afinal, a rejeição ou até a perseguição era certa. Mas Deus disse a ele: não temas, porque eu estou contigo. Essa frase carrega uma lição crucial. O medo diminui quando percebemos que não estamos sozinhos, que há forças invisíveis nos apoiando. Cientificamente, isso também faz sentido. Estudos em psicologia mostram que o sentimento de apoio, seja espiritual, social ou emocional, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a nossa capacidade de ação. O não temas de Jesus. E Jesus? Durante sua vida, ele enfrentou situações de extrema tensão, medo humano e espiritual, como a noite do Getsemane, onde sabia do sofrimento que estava por vir. Mesmo assim, ele nos deixou um exemplo vivo de como o medo pode ser transformado em coragem ativa. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos a chave do poder espiritual: reconhecer o medo, mas não permitir que ele nos domine. Transformar o medo em entrega, em confiança e em ação consciente. A ciência e a coragem ativa. O cérebro humano é moldável. A neurociência moderna explica que cada vez que enfrentamos um medo conscientemente, ativamos a neuroplasticidade, criando novas conexões que fortalecem nossa resiliência. Ou seja, coragem é um músculo que pode ser treinado, exatamente como Maria, Isaías ou Jesus demonstraram. Vamos fazer um exercício prático? Escolha uma situação que normalmente desperta medo em você. Imagine-se enfrentando essa situação com confiança, dizendo mentalmente: não temo, estou protegido e guiado pela luz. Perceba como seu corpo e sua mente se ajustam, sentindo mais segurança e clareza. A ciência e a coragem ativa. O cérebro humano é moldável. A neurociência moderna explica que cada vez que enfrentamos um medo conscientemente, ativamos a neuroplasticidade, criando novas conexões que fortalecem nossa resiliência. Ou seja, coragem é um músculo que pode ser treinado, exatamente como Maria, Isaías ou Jesus demonstraram. E juntos vamos fazer um exercício prático. Escolha uma situação que normalmente desperta medo em você. Imagine-se enfrentando essa situação com confiança, dizendo mentalmente: não temo, estou protegido e guiado pela luz. Perceba como seu corpo e sua mente se ajustam, sentindo mais segurança e clareza. Vamos dar um passo ainda mais profundo. Entender como o medo bloqueia nosso potencial de vida e como podemos, de forma prática e espiritual, transformá-lo em energia para crescimento, realização e fé inabalável. Transformando o medo em energia de vida. Pessoas de luz. Agora chegamos a um ponto crucial. Já vimos como Maria, os profetas e Jesus lidaram com o medo, escolhendo a coragem. Mas você sabia que o medo não transformado pode bloquear completamente nosso potencial? O poder oculto do medo. O medo é uma força poderosa. Ele pode proteger, mas também aprisionar. Quando reagimos automaticamente ao medo, nosso corpo libera adrenalina e cortisol, preparando-nos para a fuga ou a luta. Isso é útil em momentos de perigo físico imediato. Mas no cotidiano, onde o perigo raramente é físico, essa reação pode se tornar paralisante, gerando ansiedade, insegurança e procrastinação.
Quantas oportunidades você já deixou passar porque o medo falou mais alto? O caminho da transformação. A boa notícia é que o medo pode ser convertido em energia vital, quando conscientemente dirigido. É aqui que a espiritualidade e a ciência se encontram novamente. Aceitar o medo. Primeiro, reconheça que ele existe. Negar o medo apenas o fortalece. Nomear o medo. Diga a si mesmo qual é exatamente a sua preocupação. Dar nome ao medo é o primeiro passo para enfraquecê-lo. Transformar o medo em ação. Use o medo como sinal de que algo importante está diante de você. Ao invés de fugir, avance com coragem, com fé e determinação. Exemplos bíblicos. Além de Maria e dos profetas, vemos inúmeras situações em que o não temas se manifesta. Moisés, diante do faraó, hesitando em liderar seu povo, Deus disse: "Não temas, eu te fortalecerei." Josué, prestes a atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, a mesma mensagem ecoa: "Não temas, ser forte e corajoso." Esses exemplos mostram que o medo é um convite à coragem, um portal que separa a vida limitada da vida plena, onde fé, confiança e ação caminham juntas. Na ciência da coragem, as pesquisas em psicologia positiva mostram que enfrentar medos aumenta a autoconfiança, reduz a ansiedade e fortalece o nosso senso de propósito. Cada vez que você pratica o não temo, conscientemente você reprograma seu cérebro, tornando-se mais resiliente, focado e alinhado com sua missão de vida. Vamos juntos fazer um exercício. Escolha um medo que você sente há muito tempo. Escreva em um papel e ao lado escreva: "Eu não temo." Eu transformo esse medo em força e ação. Coloque o papel em um lugar visível e diariamente repita essa frase. Observe como seu corpo e sua mente começam a reagir de maneira diferente, mais leve e confiante. E como aplicar o não temas em todos os aspectos da sua vida, conectando fé, ciência e espiritualidade para viver com coragem, plenitude e luz. Aplicando não temas em toda a sua vida. Pessoas de luz. Vamos integrar tudo o que aprendemos. Vimos Maria, os profetas, Jesus e a ciência nos mostrando como o medo atua e como podemos transformá-lo. Agora é hora de aplicar o não temas de maneira prática para viver com coragem, confiança e plenitude. O medo e a vida cotidiana. O medo não desaparece magicamente. Ele surge diante de desafios profissionais, relacionamentos difíceis, decisões importantes e até frente a situações desconhecidas que a vida nos apresenta. Mas a diferença entre viver dominado pelo medo ou pela coragem está na atitude consciente. Quando você se lembra do não temas, você ativa resiliência espiritual e mental. Cada decisão tomada com coragem fortalece sua fé, seu cérebro e seu coração. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado, sinalizando onde você precisa crescer. Transformando o medo em luz. Respiração consciente. Sempre que o medo surgir, respire fundo e lentamente. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, acalmando mente e corpo. Visualização espiritual. Imagine-se envolto em luz, protegido e guiado por forças superiores. Sinta essa energia fortalecendo sua confiança. Ação guiada pela fé. Pequenos passos diante do medo constroem coragem. Cada ação, mesmo que mínima, é uma vitória. A união da ciência e da espiritualidade, mostrada em pesquisas que a fé,
oração e meditação reduzem significativamente os níveis de estresse, aumentam a imunidade e fortalecem a tomada de decisões. Ao unir prática espiritual com entendimento científico, você não apenas sente coragem, mas torna-se capaz de transformá-la em resultados concretos na sua vida. Um exemplo inspirador. Imagine um momento decisivo em sua vida. Uma mudança de carreira, um pedido de perdão, iniciar um projeto que sempre sonhou. O medo surge, mas você lembra: não temo, a luz me guia, a coragem é minha força. Essa pequena frase, repetida e vivida diariamente, é capaz de mover montanhas, porque você estará ativando fé, mente e ação em perfeita harmonia. Vamos fazer um exercício prático? Escreva em um caderno todos os medos que sente atualmente. Ao lado de cada um, escreva como pode enfrentá-lo, com coragem, passo a passo, usando a frase: não temo, estou protegido e guiado pela luz. Pratique diariamente. Observe como a energia do medo se transforma em clareza, confiança e realização. Pessoas de luz, o não temas não é apenas uma frase antiga. É uma chave espiritual e científica para transformar sua vida. Cada medo enfrentado com coragem fortalece sua alma, molda seu cérebro e eleva sua vibração. Assim como Maria escolheu confiar, assim como os profetas avançaram, assim como Jesus nos mostrou a entrega consciente, você também pode viver sem ser dominado pelo medo, conectando fé, ciência e ação. A mensagem é clara: o medo existe, mas você não precisa ser escravo dele. A coragem existe dentro de você e o não temas é o portal para acessá-la. Lembre-se sempre: respire, confie, haja e repita: não temo, eu sou luz, eu sou coragem. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com outras pessoas para espalhar o não temas. Estou envolto pela luz. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.